Teve uma vez que os discípulos vieram perguntar para Jesus quem é o maior no reino. E a resposta dele foi assim, ó: se vocês não se converterem e se fizerem como uma criança, não vão entrar no reino dos céus. E Jesus continuou, ele tinha chamado uma criança ali, colocado no meio deles, né? E continuou dizendo assim, ó: quem se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E eu quero compartilhar aqui com vocês um sentido dessa palavra, se humilhar, né? Se fazer humilde, que é se fazer pequeno, se tornar pequeno. Então, na realidade, o maior no reino dos céus é aquele que se faz pequeno, que se faz menor. Como uma criança é pequena. Tem mais, né? Nessa fala de Jesus você vê que eles chegam perguntando quem é o maior. E de fato, né? Rolava ali entre os discípulos uma conversa quem dentre eles era o maior, tal. Eles não falavam isso para Jesus, mas Jesus sabia disso. E Jesus diz para eles que, na verdade, se vocês não mudarem, se vocês não se converterem, se tornarem como criança, vocês não vão nem entrar no reino dos céus. Não é nem questão de ser maior ou menor, é questão de entrar. E eu acho importante hoje a gente perceber isso daí, essa fala de Jesus, né? Primeiro, porque ele está dando um toque ali para os discípulos. Eles se achavam meio que na condição de disputar quem era o maior no reino, mas na verdade a condição era outra, né? Era de entrar no reino, né? E outra coisa é que assim, né? Falando em reino dos céus, isso tem a ver com ser reinado por Deus, ser governado por Ele. E se a gente estiver muito preocupado em ser grande, na visão que eles estavam tendo e que normalmente se tem sobre ser grande, dificilmente a gente vai conseguir ser governado por Deus, porque a gente vai ser mais governado, movido por aquilo que faz a gente se achar grande, ou que leva as outras pessoas a nos achar grande. E isso é diferente daquilo que Deus considera grande. Tanto que você pode ver na outra ocasião Jesus falando para os discípulos também, ó, as nações aí, né? Tem os caras que são considerados grandes ali, que se fazem senhores delas, né? Que as dominam. Né? Mas entre vocês não seja assim. Quem quiser ser grande, seja serviçal de todos. E quem quiser ser o maior, seja escravo de todos. Servir a esse ponto, que é o inverso do que normalmente se considera como ser grande, que é justamente o que Jesus está falando. As nações fazem assim, tipo, quase todo mundo faz desse jeito. E hoje continua sendo assim, não é? Não tem aquelas frases do tipo, aquela mentalidade, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo, os pequenos obedecem os grandes e tal. Mas Jesus fala, entre vocês, não seja assim. Quem quiser ser realmente grande, seja serviçal, seja escravo, se bota a serviço dos outros, que normalmente é ser visto como menor. Mas o próprio Jesus, que na verdade é o maior de todos, ele veio para servir. Serviu e se fez pequeno, porque mesmo sendo Deus, ele veio como homem, veio amar quem iria rejeitá-lo, né? De fato rejeitou. E ele, tendo todo o poder que tem, por conta daquilo que o pai queria dele, ele se sujeitou a todo o processo de ser rejeitado, de ser maltratado, açoitado, cuspido, etc., crucificado. E isso é um servir focado naquilo que o pai quer, focado no amor a Deus e no amor ao próximo, mesmo que o próximo talvez não vá te receber tão bem quando você servi-lo desse jeito. E aí a gente pode perceber também, pensando nas coisas que são comuns hoje, que esse servir não é aquele servir que as pessoas vão olhar para você, aquilo que você fez e falar, ó, grande fulano, hein? Porque não é o que faziam com Jesus, ó, grande Jesus, né? Então, o servir também é importante perceber qual é o foco de Jesus nesse servir. E por essas e outras características de Jesus, a gente pode ver que ele é humilde, extremamente humilde, o maior exemplo de humildade. E é nisso que a gente deve se concentrar se a gente quer seguir ele, se a gente quer andar governado por Deus, viver o que tem valor para ele. E ser humilde, se fazer pequeno, não é aquela questão de viver numa coisa passiva, você aceita tudo e tal. Não é isso, porque Jesus não é assim, certo? Mas ele é humilde. Tanto que ele teve várias posicionamentos que muita gente não gostou. Então, o ponto está nisso daí, em ser como Jesus. E aí a gente se posiciona naquilo que deve se posicionar, né? Não é essa passividade, mas a grande diferença é o que nos motiva a isso, né? A esse posicionamento. Uma coisa é você querer ali ser firme, etc., porque você se sentiu ofendido ou se sentiu humilhado, vamos dizer assim, né? Na verdade, se você se humilha, você já se faz pequeno, né? E aí o posicionamento que ele vai vir
de uma questão daquilo que motiva Jesus, de amar a Deus. Quer dizer, tem coisas que eu vou me posicionar porque o que Deus quer de mim é aquilo. E em segundo lugar, de amar o próximo, como a você mesmo. Quer dizer, tem posições que você toma porque você sabe que é importante para o seu próximo, faz bem para ele, ou né, que é importante para você mesmo, diante de Deus, diante daquilo que Ele quer. Então a motivação é bem diferente. E de fato, teve uma outra vez que Jesus falou assim, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração, ou gentil e humilde de coração. Ele é assim. E chama a gente a andar com Ele e aprender com Ele. Para você tomar um jugo dele, isso, se você está muito focado em ser grande, isso talvez pode parecer humilhante, né? Mas de fato o que Jesus ensina é a gente se humilhar, nesse sentido de se rebaixar. Toma o meu jugo, né? E deixa, ele vai guiar o caminho que deve ser tomado. E a gente aprende com Ele, se submete nesse sentido, no bom sentido de aprender com Ele, reconhecer quem Ele é e quanto a gente tem a aprender com Ele, quanto isso é bom. Ser um discípulo dele é ser um aprendiz dele. E a gente pode ver aqui também essa ligação que existe entre ser humilde, andar com humildade e ser capaz de aprender, conseguir aprender. Porque para você aprender, você precisa no mínimo reconhecer a sua necessidade de aprender, reconhecer que você não sabe. Inclusive para aprender com pessoas que muita gente normalmente não dá ali muito valor. Mas muitas vezes são pessoas que passaram por dificuldades que a gente não passou e adquiriram uma capacidade de superar elas, que a gente pode aprender muito com elas, né? E cabe a gente também aprender a aprender, então. E aprender com Jesus de todos os meios pelos quais Ele quer ensinar. Sendo também como uma criança que vai observando e aprendendo daquilo que é bom. E você não vai querer aprender para se tornar detentor de um conhecimento que vai te fazer grande. Você vai aprender para se tornar mais capaz de viver aquilo que Deus quer de você. E eu espero que isso ajude a gente aí a enxergar Jesus no dia a dia, ver as características dele, ver Ele vivo e a gente andar nessa pegada com Ele. E nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela, você pode ver também mais algumas coisas a respeito de Jesus falando de quando Ele veio para servir. Falou!